tudo bem? Esse é o Café Araribóia e a gente está chegando no episódio 10 da série falando sobre Niterói. Niterói que esse ano completa 450 anos, por isso uma série inteira falando sobre a cidade. Eu sou Pablo Rosca e comigo Flávia Campani, Eduardo Padreco, tudo bem com vocês? Olá, olá a todos. Fala Padreco, fala Pablo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, né, encerrando a série sobre Niterói, uma série muito boa para a gente, né, de gravar, de falar, de contar a história da nossa cidade. Né? Já passamos por todas as fases, chegamos em Niterói na atualidade, né? E a gente vai falar de como que Niterói vai se tornando referência. Né? Já falamos de Niterói no mundo, né? A relação de Niterói com outras cidades do mundo, e agora a gente vai falar de Niterói como referência em algumas questões estruturais. Né, meu amigo Padreco? É isso mesmo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o amigo Pablo, e especialmente para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Você é sempre muito bem-vindo. Então, nos ajude, curta, comente, critique, compartilhe, faça a dança da garrafa, não importa o que você faça, mas esteja sempre com a gente. Isso é fundamental. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, a gente não está recebendo financiamento público, né, para ficar elogiando Niterói, nada disso. A gente quis, nessa série, mostrar um pouco da nossa cidade. Né? É lógico que ela tem problemas, inúmeros problemas, isso a gente pode fazer um episódio à parte, mas nesses 5 episódios a gente queria mostrar um pouco da história, do turismo e de como a cidade se tornou uma das melhores em qualidade de vida do país. E antes de chamar a Flávia para perguntar sobre infraestrutura, pioneirismo de Niterói, eu vou dizer para o Padreco que você entregou sua idade mandando as pessoas fazerem a dança da garrafa, viu? Entregou a nossa idade, né? Se fosse só a dele, estava ótimo. Entregou a dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Flávia, conta pra gente sobre os avanços de Niterói e o pioneirismo da cidade na infraestrutura. Então, eu destaquei aqui 2 pontos que eu acho que a gente vale muito falar. Como o Padreco falou, é importante ressaltar isso. Nós não estamos sendo financiados, queria, né? A gente queria muito, mas não tem financiamento nenhum, zero, né? Zero financiamento. A gente só é nascido e criado aqui em Niterói, nascemos em Niterói, moramos em Niterói, amamos a nossa cidade, mas isso não nos impede de ver o outro lado, né? Que é um lado que a gente sabe que é uma cidade grande e que tem um monte de problema. Né? O trânsito de Niterói, por exemplo, né? Só a gente sabe as horas que a gente passa, né, no transporte público ou nos carros, enfim. É um trânsito bem complicado, a cidade cresceu muito, né? E a gente vem vendo um movimento já há muitos anos da prefeitura com relação a isso, como resolver esse problema, né? Que infraestrutura que você cria para tentar diminuir o transtorno que é o tempo que o niteroense fica dentro, principalmente no transporte público, né? Porque eu acho que o que a gente tem que investir em transporte público, né? Um país mesmo, de verdade, uma cidade que quer crescer, que quer melhorar, ela precisa investir em transporte público. E é isso que Niterói vem fazendo já há algum tempo, né? Tentando melhorar o seu transporte, né? Tentando criar mobilidade urbana, porque a gente precisa de mobilidade urbana, e isso fez Niterói ganhar o primeiro lugar nacional em prêmio de infraestrutura e mobilidade urbana. Uma série de projetos de revitalização de vias da cidade, que são complicadíssimas. Nós, inclusive, moramos em uma delas, né? A Padreco entende bem, né? O nome que eu vou falar aqui, a gente sofre por conta disso, mas existe um projeto já em pauta, que deve começar por agora, que é de revitalização da Alameda São Boaventura. Só quem passa pela Alameda e pega a ponte é que sabe, né? É bem complicada a coisa aqui. Né? Então, esse projeto pretende criar, inclusive, uma ciclovia, e Niterói vem investindo faz tempo nisso,
pretende criar uma ciclovia na Alameda São Boaventura, né, e melhorar realmente o trânsito ali, porque a coisa é complicada. A gente tem também, além desse projeto, a expansão da malha cicloviária da cidade. Niterói vem se tornando referência no uso de bicicleta como transporte, como meio de transporte. Tem ciclovias aí pela cidade inteira, e por isso que é importante ter uma ciclovia aqui no bairro do Fonseca, né, que vai pegar toda a Alameda, né? A gente tem a nova rotatória de Cambuinhas, que é uma região de praia, então é uma região que tem muito movimento, principalmente aos finais de semana, e essa nova rotatória deu uma agilizada no trânsito ali. Obras do acesso à Rua Mendes Sá, que é uma rua que fica no bairro de Caraí, que também é muito importante, né? E essas obras foram importantes para também melhorar os acessos ao bairro. E a revitalização do trecho norte da Avenida Marquês de Paraná, que é uma avenida, um trecho importantíssimo que liga o centro a vários outros bairros da cidade de Niterói, né? Além dessa conquista, né, de primeiro lugar nacional em prêmio de infraestrutura e mobilidade urbana, Niterói é pioneira, é uma das primeiras cidades a instituir por decreto a estratégia de governo digital de 2023, começou esse ano agora, e vai até 2033. Quais são os objetivos disso? Maior eficiência, simplicidade, facilidade no acesso a serviços e políticas públicas. Por exemplo, já começamos a receber o IPTU digital, né? Isso é ótimo para o meio ambiente, né? Tem um pessoal aí reclamando, mas as pessoas não entenderam ainda que quanto menos papel a gente, né, imprime e distribui, né, a gente agradece aí, o meio ambiente agradece muito, né? São menos árvores derrubadas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa estratégia de governo digital. A ideia também é ampliar a transparência, né? Que a gente consiga ver com o que a prefeitura está gastando, por exemplo. São, ao todo, 41 serviços digitais que pretendem dinamizar a economia local, né? Niterói, inclusive, tem a Araribóia Moeda, o cartão Araribóia, né, que agora já funciona. Muitas pessoas que têm, né, questão de baixa renda, né, que precisam de uma ajuda, tem a moeda Araribóia, né, que o cartão Araribóia que funciona, né, que dá super certo, ajudou muito, principalmente nesse período aí que a gente ficou em pandemia, crise. A crise veio pesada, né? E a gente tem também um ecossistema de inovação, né? Como eu falei, quanto menos papel, melhor para o meio ambiente. Não é isso, meninos? Sim, e aí, Flávia, você falou um pouco da infraestrutura da cidade, e eu queria saber do Padreco se no esporte, na cultura, a gente também segue com pioneirismo. Me conta, Padreco. Só vou fazer uma parte no que Flávio falou. Niterói também é uma referência na criação de uma secretaria de mudanças climáticas, né? É uma das poucas cidades do planeta que tem, né, essa preocupação. Então, tudo aquilo que a gente falou no episódio passado, né, e está falando nesse episódio, demonstra que Niterói está se preocupando, está antenada, né, com o que está acontecendo no mundo hoje, e isso é uma referência, sem sombra de dúvida. Da mesma forma, né, Niterói se destaca, né, tanto na área dos esportes quanto na área de cultura. Se a gente fosse falar, né, de toda a influência de Niterói nesses dois aspectos, teria pelo menos mais uma série inteira para falar deles. Então, eu escolhi alguns nomes. Primeiro eu vou começar pelo futebol, a paixão nacional, né? O esporte que a gente já, inclusive, fez uma série no ano passado específica sobre ela, em relação, até por conta da Copa do Mundo que estava acontecendo. Né? Niterói também é referência. Niterói, né, a gente não pode esquecer, a gente já mencionou isso, Niterói foi a cidade que recebeu a primeira partida oficial, né, num clube chamado Rio Cricket, né, com a seleção do Rio de Janeiro. Niterói, então, cedia essa primeira partida. Da mesma forma, Niterói levou vários jogadores para a Copa do Mundo. Até 1998, infelizmente, de 98 para cá, a Niterói meio que está andando por baixo. Mas, enfim,
vamos olhar, né, para esses que nos representaram ao longo da história. Na Copa de 1930, ou seja, a primeira Copa realizada, Niterói levou 3 jogadores. Oscarino, Carvalho Leite e Manuelzinho participaram da competição na Copa do Mundo do Uruguai. Né? Em 1934 você vai ter, 1938, 1950. E em 1958, né, a Copa do Mundo que o Brasil ganha pela primeira vez, tivemos também um jogador de Niterói, o menino de 22 anos chamado Orlandinho, do Vasco da nossa amiga Flávia, né, participou da seleção vencedora em 1958. Né? Na década de 60 e 70, Niterói também estava representada. Né? Na Copa de 1962 e 66, você vai ter o Altair e, né, de 66 e 70, o Gerson, né, apelidado de Canhotinha de Ouro, né, participa da Copa do Mundo e vence, né, a Copa do Mundo do México em 1970. Né? Gerson, o mais querido dos tricolores. Exatamente, exatamente. Da mesma forma, não podemos esquecer que em 1994, a Copa do Mundo que o Brasil se consagra como o primeiro tetracampeão, né, de futebol, nós tivemos um representante niteroense, Leonardo. Né, hoje ele é Cartola, né, Cartola, se não me engano, na Europa, inclusive. Ele, né, vai ser responsável por um momento icônico da Copa do Mundo, quando ele dá uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos. Né? E em 1990... Leonardo estudou no Abel. Estudou no Abel, exatamente. E em 1998, voltando para o time do coração de Flávia, também tivemos um representante, Edmundo. Edmundo também participa da Copa do Mundo de 1998, Copa do Mundo que o Brasil, né, se torna vice-campeão, né, de futebol. Né? Só que Niterói não fica só no futebol, evidentemente. Flávio, no episódio passado, falou, né, da vela em Niterói, é uma referência nacional, ainda vou usar uma referência mundial nesse tipo de esporte. Né? 13 medalhas de ouro, né? Sendo que agora, na última edição das Olimpíadas, as Olimpíadas de 2020, que aconteceram em 2021, a história vai explicar no porquê disso no futuro, né? As Olimpíadas de Tóquio, o Brasil também vai ganhar medalha nesse esporte, também com, né, uma niteroense, a Martine Grael, que demonstra, inclusive, a referência dessa família. Hoje, um dos seus representantes é o prefeito da cidade, mas essa família, ela é referência nesse esporte há gerações. Né? Você teve o próprio pai dela, o Torben, 5 vezes medalhista, o tio Lars, né? Você tem ali, né, outros parentes que já participam das competições, todos eles ligados ao esporte e trazendo medalhas para Niterói e para o Brasil. Mas eu quero destacar uma personagem. Não sei se você já ouviu falar o nome de Aida dos Santos. Aida dos Santos, ela é uma referência para o esporte nacional e mundial. Aida dos Santos foi a única mulher que participou, né, das Olimpíadas de 1964 em Tóquio pelo Brasil. O Brasil levou 68 esportistas, apenas uma mulher. Aida dos Santos competia no atletismo, não levou técnico, não tinha técnico, não tinha uniforme adequado, tinha que fazer o treinamento quando ainda estava no Brasil, às escondidas do pai, porque o pai não poderia saber que ela estava competindo. Ela vai para Tóquio e fica em 4º lugar. Essa mulher negra, mulher niteroense, nascida aqui na cidade de Niterói,
ela acaba se tornando um ícone para o esporte brasileiro. Então, ela é o nosso destaque, ela é aquela que a gente merece aplaudir, exaltar, é moradora do Fonseca, né? Ainda está aqui com a gente. Então, parabéns, Aida, você é nossa referência, sem sombra de dúvida, né? Agora vamos falar da cultura. Niterói, né? A gente já falou disso também no episódio passado. Niterói já teve fortes relações com outros países no quesito cultural, né? Tivemos aí um período de relações com Portugal. Ali você tem na região da Ponta da Areia, Portugal pequeno. Já teve, né, Semana Cultural da Espanha, de Cuba, né? Ou seja, Niterói, culturalmente, ela é uma cidade viva. Os seus pontos turísticos demonstram claramente isso. Tivemos inúmeros niteroenses que fizeram referência no Brasil. Janete Costa, que hoje, inclusive, é nome de um espaço cultural muito bacana no bairro do Ingá. O próprio Antônio Parreiras, que, né, infelizmente, seu museu, né, também no Ingá se encontra fechado ainda. Nós não podemos esquecer do próprio Caminho Niemeyer, que Flávia já mencionou, mas eu vou destacar um niteroense, Paulo Gustavo. Ele, sem sombra de dúvida, é a nossa referência, né, na questão cultural. Por quê? Além de nascido na cidade de Niterói, ele vai ser o único que vai levar o nome, a visibilidade da cidade de Niterói para o mundo. A sua principal personagem, né, a Dona Hermínia, né, na peça que depois vira filme, Uma Mãe é uma Peça, ele leva, né, Niterói para as pessoas. Quem não conhecia Niterói começa a conhecer por conta daquilo que Paulo Gustavo faz, né? As imagens dos filmes, onde Niterói é o cartão postal, Niterói é o centro dos seus filmes, sem sombra de dúvida, o melhor cartão de visita, sem sombra de dúvida, a melhor forma da gente apresentar Niterói. E você, então, que está assistindo essa série, que não é de Niterói, a gente tem um público bastante grande em outras cidades, até em São Paulo estamos aí, até em Portugal, né, Flávia? A gente está sendo visto. Então, você que não conhece Niterói, venha conhecer. Assista os filmes, tenha um gostinho, tenha essa vontade de conhecer e venha conhecer Niterói. E aí fica a dica, venha conhecer Niterói com a gente. Então, hoje, né, o nosso episódio é um episódio para exaltar esses niteroenses que trouxeram destaque para a cidade e que merecem ser eternizados, né, não só aqui, mas na história do nosso país, com certeza. E enquanto você ainda está se organizando para vir conhecer Niterói, você que está de fora, eu faço um convite que é muito mais simples. Conheça Niterói através das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo TikTok, além aqui do nosso canal do YouTube. Você vai saber de Niterói e de muito mais coisas, especialmente sobre a nossa história. Eu fico por aqui com Padreco e Flávia e a gente volta no próximo episódio. Com certeza. Valeu! Beijo.